Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo o relato de Mateus, capítulo 24, versículo 10 a 13. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 10 a 13. E com a sua Bíblia aberta, com a sua mão colocada em cima da mesma, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te damos graças pela Sagrada Escritura. Te damos graças pelo teu infinito amor. Te damos graças pela oportunidade que tu nos deste, concedeste nesta manhã de escutar a tua palavra. Fala connosco, Deus. Fala ao nosso espírito. Quebra, Senhor, toda a armadura egocêntrica, todo o gelo, toda a frieza espiritual, toda a muralha, toda a corrente que possa existir dentro de nós, que tente impedir o fluir do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala connosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz, sentir o teu Espírito. Molda-nos, transforma-nos. Fala connosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de lermos o texto, eu gostaria de ler alguns textos que irão dar ênfase àquilo que eu quero partilhar convosco. O tema da mensagem de hoje é um amor que se esfriou. Um amor que gelou. Um amor que se tornou insensível, perdeu a sensibilidade. Um amor que outrora queimou dentro de nós, ardeu dentro de nós e hoje se esfriou. Hoje está frio, sem força, sem garra, sem ânimo, sem solidez. Um amor que se esfriou. Há cerca de 2000 anos atrás, os discípulos fizeram uma questão pertinente a Jesus. Uma questão que hoje nós devemos fazê-la para nós mesmos, olhar para nós mesmos. Uma questão introspectiva, que nos fará pensar, refletir sobre aquilo que está a acontecer ao nosso redor e, mais importante ainda, dentro de nós. E a pergunta foi a seguinte: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinais irão haver que irão anteceder a tua vinda, Senhor? Que sinais serão esses, Deus? Que sinais serão esses, bom mestre, bom pastor? Que sinais serão esses? Mateus capítulo 24, versículo 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra-te até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mateus 24, versículo 6 a 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, capítulo 10. Mateus capítulo 24, versículo 10 a 13. Diz o seguinte: nesse tempo, e que tempo é este que Jesus refere? No fim, no tempo do fim, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Mas aqueles que perseverarem até ao fim, que resistirem a todas estas coisas, serão salvos. Talvez este seja o sermão mais importante e mais famoso que Jesus pregou. Talvez este seja um sermão que causa mais interrogação e que estremece a nossa estrutura humana e espiritual. Talvez este seja um sermão que nos faça acordar, que fez acordar os discípulos e nos dias de hoje ainda faz acordar a sua igreja. Faz com que a mesma preste atenção àquilo que está a acontecer lá fora e muito mais àquilo que está a acontecer aqui dentro e aqui dentro. Este é um sermão ministrado no Monte das Oliveiras. É chamado um sermão escatológico, profético. E porquê o nome escatológico, profético? Um sermão da vigilância. Porquê intitular este sermão desta forma? Porque ele fala daquilo que irá acontecer. Fala de coisas que estarão por vir. Fala de coisas, acontecimentos proféticos, acontecimentos que irão surgir no meio de nós. São profecias. Jesus prega para eles. E Jesus, nesta manhã, prega para nós. O amor de muitos esfriará. Serão acontecimentos que irão acontecer, que irão surgir no meio de nós. E cabe a nós ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para falar connosco. Irão surgir guerras, pestes, homicídios, ódio, mentira, pecados sem fim, imundícies, lascívia por todo o mundo. Mas o mais grave é o amor de muitos se esfriar. Por muitas guerras que hajam, por muita fome, por muita sede, por muita pobreza, por muito ódio, o amor nunca poderá se esfriar. O amor da igreja nunca poderá acabar. A Bíblia refere que o amor de muitos se esfriará. Não fala somente para um povo pagão. Não fala só para um povo que não conhece Cristo. Mas os muitos se engloba também alguns da igreja, ou muitos da igreja. Muitos de nós, muitos que estão aqui a pregar. Os discípulos perguntam: quando ocorrerá essas coisas? Quando será o fim? E Jesus não diz o dia, a hora, o minuto. Não fala sobre a marcação de um dia ou de uma hora. Não. Fala de acontecimentos. Acontecimentos. Comportamentos que estão a acontecer ao nosso redor. Na nossa casa. Na nossa intimidade. Na nossa igreja. Nos ministérios. Na família. No trabalho. Nas ruas. Em muitos lugares. Que sinais ocorrerão? Estamos nós atentos a isso? Estamos nós despertos para ver o que está a acontecer ao nosso redor? Será que vamos deixar o mundo ruir? A nossa vida acabar? Perder a vida eterna? Sem darmos conta daquilo que está a acontecer? Que sinais serão esses? De todos esses sinais, e como já ficou bem explícito pelo tema da mensagem, de todos esses sinais que irão ocorrer e que estão a ocorrer nos dias de hoje, eu gostava de frisar apenas um. E importante que ele é. O quão importante que ele é. O amor. Verso 12. O amor de muitos se esfriará. Jesus declara nestas palavras com certeza, com exatidão, precisão, que a inafetividade, que a insensibilidade afetiva de muitos terminará, acabará, cessará
que esta geração iria ser marcada pela falta de amor, a falta de afeto, de carinho, de graça, misericórdia para com o outro. Que o amor iria arrefecer, desaparecer. Já nem quero falar do primeiro amor. Um amor simples, básico, que se manifesta com um olhar, com um sorriso. Até esse iria desaparecer, iria acabar. O egocentrismo iria dominar o mundo. O ego do mundo iria tomar posse das pessoas. Cada um iria olhar para o próprio umbigo, para as suas próprias posses. O eu tenho, o eu quero e o eu posso iria dominar a nossa fé, a nossa crença, a nossa força. Basta acender, ligar o nosso telemóvel, a nossa televisão, olhar, colocar os olhos no mundo com atenção, olhar muitas vezes para a comunidade onde congregamos e vermos isso. O amor a se esfriar, a desvanecer, tornar-se líquido. Não tem solidez, tem dureza, persistência, durabilidade. Estamos agarrados a coisas, somos motivados por aquilo que os outros nos podem dar e já nos esquecemos daquilo que Ele é. Cristãos que são motivados por aquilo que podemos receber. Eu vou ao culto porque quero receber a bênção. Eu vou ao culto porque quero ser aliviado das minhas dores. Eu vou ao culto porque quero ser liberto. Eu vou ao culto porque preciso de um milagre. Desde quando é que isso é Evangelho? O Evangelho é adorarmos o Senhor com todas as nossas forças, com todos os nossos pensamentos. O Evangelho é servir o próximo, amar o próximo, cultuar a Deus, é abraçar o próximo, é arrepender-nos, é perdoar-nos, é humilhar-nos, é servir o outro, é despojar-nos de nós mesmos, é crucificar-nos em prol de uma causa. E essa causa tem nome, é Jesus Cristo. A verdade tem que ser dita, tem que ser declarada aqui. Vivemos uma geração fria, cultos, que é necessário gritarmos, esforçarmos, suarmos para ouvirmos um glória a Deus, um amém, um aleluia. Tanta facilidade em gritar pelo nome do nosso clube, em investirmos dinheiro nas cotas mensais desse clube. Tanta facilidade em comprarmos roupa, em sermos consumistas, e tanta dificuldade para glorificar aquele que é santo, aquele que deu a vida por nós. É um frete virmos à casa do Senhor. Existe frieza. Tem que ser dito. Tem que ser dito. Temos que acordar. Temos que despertar. Desperta tu que dormes, porque Ele virá como ladrão se não estivermos preparados. Ele não anunciou o dia nem a hora. Porquê? Para que estejamos preparados, para que o busquemos sem saber quando, para que seja uma rotina, para que seja realmente um conceito, para que seja realmente algo que esteja impresso dentro de nós, cativo em nós. A adoração ao Senhor. Perdemos a garra em servir, perdemos o amor em servir na igreja, no templo, perdemos o amor em dar um sorriso, em chegar a horas, perdemos o amor em estar 10 minutos antes do culto começar a orar a Deus. Perdemos esse amor. Perdemos esse amor. Sabem, o amor tem várias formas de falar. Tem várias formas de se manifestar. Prático. Como manifestamos o nosso amor pela nossa esposa, casados? Com palavras, com um toque, com uma prenda, com uma surpresa. Existem várias linguagens do amor. Como nós temos manifestado o amor por Jesus Cristo. Estando presentes, somente. Vivemos numa sociedade inundada pela indiferença. Olhamos para uma sociedade que já não tem nenhuma preocupação com a dificuldade alheia. Olhamos e vemos um desinteresse abismal pela necessidade do próximo, lá fora e cá dentro. Lá
fora e cá dentro. Uma indiferença brutal pela dor do próximo. Vivemos numa geração completamente egoísta. E Jesus desenhou, o melhor pintor do mundo desenhou este cenário. Um cenário que causa-nos dor, mas que nos alerta. Que nos alerta para aquilo que está por vir. A vinda do noivo. Buscar a sua noiva. Ele alerta-nos com estes sinais, Ele revela estes sinais para que nós, noiva, estejamos adornadas, preparadas, bem vestidas, bem pintadas, santificadas, para que quando o noivo vier buscar a sua noiva, estejamos preparados, lindos, maravilhosos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Sinais de dor que antecedem uma graça, glória poderosa de Deus. Por isso é que Jesus diz, aqueles que perseverarem. E para perseverar é necessário existir resistência. Senão ele não falaria, não estaria escrito, perseverem até ao fim. Só é necessário perseverar se existir resistência. Não existe evangelho, vida cristã, sem resistência neste mundo. Esqueça. Não vai ser um mar de rosas. Não vai ser somente coisas boas. Virão tribulações. Mas quem somos nós perto dos apóstolos, perto dos mártires, perto dos afegãos cristãos que estão lá a sofrer, perseguidos, mortos, enforcados, decapitados? Quem somos nós? Estamos muito bem aqui. Então vamos nos amar, preocupar com o próximo. Vamos fazer aquilo que é tão simples, é tão fácil. Porque Ele nos amou primeiro. Nós conseguiremos amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E seremos reconhecidos como seus discípulos se amarmos o próximo. Pessoas frias, calculistas, egocêntricas, egoístas, indiferentes. As datas especiais das nossas vidas, ou de muitas vidas, já não têm valor. Nós olhamos para a época do Natal e talvez se olharmos, recuarmos algumas décadas, vemos famílias reunidas. Eu não digo que hoje, atualmente, não existam famílias que se reúnem, mas eu sei que existem famílias que já não se reúnem porque o amor se esfriou. Famílias que já não se reúnem porque já não se dão, já não valorizam. O que é família? Perderam o amor. Já não celebram aniversários, já não telefonam, pais já não telefonam para filhos, filhos já não telefonam para pais. Apesar das distâncias, uma palavra, eu amo-te, uma frase, filho, eu amo-te, filha, eu amo-te, pai, eu amo-te, tu és. Esperamos o dia da morte para declarar essas palavras. Declarem enquanto estamos vivos, enquanto existe a oportunidade. Pessoas que já não querem fazer as pazes com quem um dia se chatearam. Pessoas que gelaram tanto, sabem que o gelo conserva, mas a determinada altura começa a ficar podre. Eu tenho por hábito congelar bananas para fazer os meus batidos ao pequeno almoço. Se eu me esquecer das bananas congeladas durante muito tempo, elas começam a ficar podres, negras e deixam de ser próprias para consumo. Já não as como. Assim acontece connosco. Gélidos. Começamos a perder a consistência, as vitaminas espirituais que um dia recebemos do céu. E nós, como cristãos, não podemos de maneira alguma permitir que isto aconteça. A Bíblia diz que muitos se esfriarão, mas dentre muitos existirão alguns. E eu gostava de perguntar, escuta, eu gostava de perguntar se nesta manhã existem ainda alguns no qual o amor ainda não se esfriou. Eu gostava de perguntar se, e não tenhas vergonha se realmente se esfriou, porque Deus vai te aquecer nesta manhã se assim quiseres. Deus vai te dar força, se assim reconheceres que estás frio, se assim quiseres ficar quente, ser aquecido pelo poder e glória de Deus, Ele fará isso. Ele te motivará. Mas tens de fazer algo, decidir fazer alguma coisa. Eu gostava de ver aqui algumas consequências convosco sobre o esfriar do amor.
que consequências existem no meio de nós e nós temos visto, a olhos nus, que tem acontecido pela razão do esfriar do amor. E a primeira consequência é a deslealdade, a infidelidade, o esfriar do amor. O amor quando esfria, quando fica frio, gélido. O aumento da deslealdade e da infidelidade é a sua consequência. Olhamos para um mundo onde as pessoas se tornaram desleais, infiéis. Olhamos para pessoas, para um mundo, para irmãos também, no qual não podemos confiar. Temos receio de confiar. De tal modo a deslealdade e a infidelidade aumentou. É uma raridade nos dias de hoje nós podemos confiar em alguém. Porquê? Porque o amor se esfriou. Por aumentar a iniquidade no mundo, o amor se esfriará. O que é que Jesus quis dizer com isto? Por se deixarem contaminar, contagiar pela iniquidade, o amor as esfriou. Pelo aumento da iniquidade. Aqueles que um dia foram luz, hoje são escuridão. Aqueles que um dia puderam ser sal, hoje já não são. Porque permitiram que de alguma forma a iniquidade penetrasse nos seus corações. E não são 4 paredes e um teto que vai impedir que a iniquidade entre em nós. Mas é o sangue do Cordeiro. É a intimidade com o Pai. É a oração, é a leitura da palavra, é o jejum que vai impedir que o nosso amor não se esfrie. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, hoje. Como está o nosso coração? Como está o meu coração? Onde estão aquelas pessoas que estarão connosco? Em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer dificuldade. Nós olhamos para momentos da nossa vida mais difíceis e vemos que estamos sós. Vemos que a lealdade um dia prometida, hoje não é cumprida. Um dia foi feito um contrato, foi feita uma promessa, foi feito algo e as pessoas já não cumprem. Tanto na igreja como fora da mesma. Contratos financeiros, pagamentos disto ou daquilo e não se cumpre. Existe uma palavra e a nossa palavra tem que ter peso. Tem que dar testemunho. Nos momentos mais difíceis, quando mais precisamos, onde estão as pessoas? Desapareceram. Se ausentaram. Estão de férias. Foram leais. Não foram fiéis. O texto diz: muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Serão os sinais. Trair-se-ão uns aos outros. A tinta que escorrerá na nossa tela da nossa vida poderá ser a traição. Mas esse é o sinal da volta do Senhor, do fim dos tempos. Pessoas que vão nos deixar nos momentos mais difíceis. Tudo isso devido ao esfriar do amor. Alianças um dia colocadas nos dedos que se desfazem facilmente. Alianças, promessas, vínculos que não duram. Alianças feitas de papel, cartão, algodão, que não duram. Vem qualquer provação, se desfazem. Vem qualquer tempestade, alianças, vínculos, promessas, compromissos. Seja em que área for, familiar, ministerial, profissional, nas amizades. Hoje temos um grande amigo, vem uma tempestade, vem um acontecimento, vem um momento menos bom. E onde estão eles? O que me vale a mim ter 5.000 amigos no Facebook, quando me faltam verdadeiros amigos que darão a vida por nós? Onde estarão eles? Pessoas que fizeram alianças e vínculos condicionais. Alianças e vínculos que são condicionados por aquilo que nos podemos dar, que podemos ofertar, ou até mesmo que podemos ser. O que me
vale a mim ter uma amizade agarrada a um título, quando aquilo que vale é um coração. O que me vale ter uma amizade agarrada a uma posição, quando hoje ou amanhã, aquilo que somos hoje, podemos não ser amanhã. Amizades líquidas, sem solidez, sem força. Olhemos para o caso mais drástico da humanidade, Judas. Alguém que foi acolhido, alguém que foi escolhido, um dos 12 apóstolos, alguém em quem Jesus confiou, alguém que Jesus fez uma aliança, alguém que Jesus confia parte do ministério messiânico, alguém que Jesus confia a tesouraria do próprio ministério. O que é que Jesus faz? Trai. O que é que Judas faz? Trai Jesus por 30 moedas de prata. Que aliança era esta? E nós olhamos para os dias de hoje, vemos Judas a andarem no meio das ruas, Judas a cultuarem na igreja. Vemos Judas no nosso seio familiar, Judas que um dia promete uma coisa e amanhã fazem outra. Tudo isso pelo esfriar do amor. Examinemos a nós mesmos, como está o nosso coração, porque um dia poderemos ser nós, irmãos, poderei ser eu. Temos que estar atentos a estes sinais. Será que o meu amor está a esfriar? Se sim, tem que cuidar, tem que vigiar, tem que colocar azeite na candeia para que ela não apague. O amor de muitos se esfriará. Com um beijo, Judas traz Jesus. Tudo porque o amor se esfriou. Segunda consequência do esfriar do amor: o ódio. A Bíblia diz: e uns aos outros se odiarão. Parece ser uma palavra muito forte. Como é que é possível alguém odiar outra pessoa? É um sentimento muito forte. Mas sem darmos conta, ele contamina a nossa mente, contamina o nosso corpo, contamina o nosso espírito. E sem darmos conta, estamos a praticar ódio para com o outro. Não nos estamos a alegrar com a vitória do outro. Estamos a invejar as vitórias dos outros. O chorar com os que choram, o se alegrar com os que se alegram, está invertido em muitos corações em que o amor se esfria. Temos facilidade em chorar por alguém, mas uma certa dificuldade em se alegrar. Sem darmos conta, combatemos uma grande batalha espiritual dentro de nós, onde o ódio e a inveja tomaram posse um dia. Sem darmos conta, estamos neste estado. E o mais grave de tudo é ficarmos indiferentes a tudo isso. O mais grave disso tudo é este sentimento horrível perante o reino dos céus tomar posse de nós e nós não darmos conta por isso. Ficarmos indiferentes. Não agirmos, não lutarmos, não resistirmos. Aqueles que perseverarem até ao fim serão salvos. Aqueles que perseverarem, não se contaminarem com o ódio ou lutarem contra esse sentimento, serão salvos. Serão salvos. Não serão aqueles salvos, aqueles que baterão palmas, aqueles que estarão 20 anos na igreja e que estarão sempre nos cultos. E não serão esses que serão salvos, serão aqueles que perseverarem a todas estas coisas, a todos estes sentimentos, a todos estes males, o desejo do mal alheio, a pessoa sem dar conta, deseja que o mal aconteça, deseja que outra pessoa tenha insucesso na vida, que o sonho não se cumpra. Eu não falo só lá fora, falo aqui dentro. Então fala aqui dentro, na nossa casa, na nossa comunidade. Esta é uma palavra para acordar o nosso ser. Esta é uma palavra que tem o efeito desfirbilhador na nossa alma, no nosso espírito. Esta é uma palavra que quer desfirbilhar o teu coração para que possas acordar, para que possamos acordar, para que possamos despertar como estamos nós, qual o nosso estado. Porque é fácil olhar para o estado do outro e ficamos completamente cegos para o nosso estado, como nós estamos, como nós queremos estar. Pessoas que torcem pelo insucesso, alegram-se, satisfazem-se com a nossa derrota. Salmos 35, o rei David declara: quando porém tropecei
Eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. E nós vivemos tempos como este. Tempos como este que as pessoas se odeiam. Uma coisa assustadora, extraordinária. Pessoas que um dia são muito amigas e amanhã cortam-te no Facebook, bloqueiam as tuas amizades, comentam frases e posts no Facebook, só envergonham o Evangelho de Cristo. Dão-se uma de sábios a escrever frases de determinado autor. E por consequência, os demais irmãos colocam um joia. Colocam, é assim mesmo. Vai orar. Sacrifica-te pelo próximo. Não vires um comentador de bancada. Joga no campo. Vai para o campo. Sacrificar-te, dar-te, negar-te. Partilha. Doa-te. Sacrifica-te. Não vais para as bancadas comentar aquilo que os outros fazem. Que estão a sofrer. Fala para mim. Fala para todos nós como igreja. Desperta tu que dormes. Ouve aquilo que o Espírito diz à igreja. Cenas completamente incompreensíveis por todo o mundo. Temos que mudar de atitude. Se queremos ganhar este mundo para Cristo, queremos salvar vidas, se queremos que a nossa família seja salva, se queremos que os céus se abram sobre nós, temos que tomar atitude. Deixar de odiar, deixar de invejar, deixar que o amor aqueça em nós. Terceira consequência do esfriar do amor, a ingratidão. Quando o amor se esfria em nós, viramos pessoas ingratas. Sabes o que é uma pessoa ingrata? É a falta de reconhecimento daquilo que outra pessoa fez por ti. Tu deixas de reconhecer, de valorizar, de nomear, de honrar aquilo que outrora alguém fez por ti. Isso se chama ingratidão. É virares as costas quando te alimentaste no lugar. É ir-te embora, estares alimentaste durante dias, meses, anos no lugar e vais-te embora com uma despedida de 5 minutos à porta da igreja. Isso chama-se ingratidão. Ingratidão. Não podemos camuflar, não podemos abrilhantar aquilo que verdadeiramente é. Isso acontece pelo esfriar do amor. Anos a fio a alimentar-te num lugar. Anos a fio a seres cuidado. Meses, minutos, seja o que for. Líderes, pessoas, irmãos, colocam-se entre ti e os problemas durante um estado da tua vida, um momento da tua vida. Alguém que sacrifica o tempo com filhos, pessoas, amigos, mulheres, esposa, seja o que for, em prol de ti. As pessoas desaparecem, sem dar cavaco, sem dizer nada. Ingratidão. E nós vivemos um tempo como este. Vivemos um tempo como este. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. O que é que isto quer dizer? Homens egoístas, que se amam a si mesmo. Ingratidão. Ingratos. E por se esfriar o amor, as pessoas serão ingratas connosco. Isto acontecerá. É uma realidade. Não vale a pena fazer campanha para que isto não aconteça. Faz parte. Temos que resistir. Mas aqueles que prevalecerem até o fim serão salvos. Irá acontecer, cabe a nós nos fortalecermos. Isto irá acontecer, é um cenário profético que irá acontecer. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. As pessoas ingratas irão esquecer o bem que fizeste por elas. As pessoas ingratas irão esquecer o quanto as amaste, o quanto oraste por elas, o quanto jejuaste, o quanto as ensinaste, edificaste. As pessoas ingratas não irão reconhecer, não se irão lembrar do dia em que deste o corpo ao manifesto, em que
te colocaste à frente das ofensas, das mentiras. As pessoas ingratas se esquecerão. A frieza do amor causará esquecimento espiritual na sua mente e no seu coração. E fará isso. Esquecerão a forma como foram providos recursos. Claro que nós não damos com a esquerda para que a direita veja, ou que a direita dê para que a esquerda veja. Não. Mas é uma realidade. A ingratidão fará parte do fim dos tempos. E olhemos para a vida de José. José é acusado de violentar a mulher de quem? De Potifar. O mesmo foi preso. E estando com um copeiro e um padeiro na prisão, fala para o copeiro-chefe: olha, tive uma visão, e quando saís lá para fora, lembra-te de mim. A Bíblia diz que o copeiro-chefe saiu para fora e o que ele fez foi? Esqueceu-se dele. Não pronunciou o nome de José em momento algum. Ingratidão. José teve uma revelação, uma visão sobre aquele homem. Aquele homem, em meio à prisão, se alegrou, pois aquilo que estaria por vir seria bem melhor da condição que ele estava. Esqueceu-se. Foi uma pessoa ingrata. Ingrata. O apóstolo Paulo. Outro exemplo. O apóstolo Paulo, que homem santo. Que homem doce. Que pregador do Evangelho. Homem que se sacrificou e trabalhou para uma causa. A causa de Cristo. Homem que fez mais discípulos. Plantou igrejas. De cidade em cidade, o bilhete de despedida era a agressividade, a humilhação. Mas mesmo assim, não parou. A determinada altura, ele está preso em Roma. E as suas palavras dizem, no primeiro julgamento, ninguém compareceu em minha defesa. No meu primeiro julgamento, ninguém. Mas o que é que eu fiz? Eu que sacrifiquei a minha vida. Palavras do apóstolo Paulo. Eu que dei a minha vida pelos outros. Eu partilhei o Evangelho. Eu preguei o amor. Eu considerei como esterco tudo aquilo que havia aprendido um dia. Eu que rejeitei tudo aquilo que eu era para passar a ser aquilo que ele é. E agora ninguém, nem uma capa, nem uns pergaminhos, no leito da minha morte, ninguém está comigo. Ingratidão. Ingratidão. Quarta consequência da frieza espiritual, da frieza do amor. O egoísmo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, egoístas, ingratos. E escuta, se de alguma forma tu tens um ou dois amigos, ou uma ou duas pessoas com quem podes contar verdadeiramente, levanta os teus braços e glorifica a Deus. Porque os tempos que virão, os tempos pelos quais estamos a passar, serão difíceis, serão complicados. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Glorifica pelos teus amigos, que em determinada altura são mais do que irmãos. Glorifica a Deus por essas pessoas de confiança que tu tens. Presenteia essas pessoas. Ama essas pessoas. Investe tempo com essas pessoas. Abraça. Declara, dá palavras. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que as nossas palavras têm que ser como presentes. Presenteia com palavras. Mas eu não tenho dinheiro, presenteia com palavras. Diz o quanto a amas. Não permitas que a máscara que colocamos hoje na nossa cara abafe aquilo que o seu coração sente. Não deixe. Consolida essas amizades. Ter amigos é bom. Ter amigos é essencial para momentos como estes. Para momentos difíceis como estes. Faz falta amigos. Planta amizades, investe nas amizades. Mas ele não quer saber. Quer tu saber dele. Mas ele não fala comigo. Fala tu com ele. A amizade é algo que é recíproco. Algo que é feito em parceria. Vão de 2 em 2. Porque se um tropeçar, o outro levanta. O verdadeiro amigo faz isso. O outro está aqui, o outro levanta. O outro cai, o outro levanta. A amizade é algo que tem que ser plantado, regado, cuidado. Pelos dois. Pelas duas partes.
Não podemos ser egoístas, pensar só em nós. No Sermão do Monte, Jesus prega: quem tem 2 túnicas, que partilhe com quem não tem nenhuma. Se pedirem para caminhar 1 milha, caminhem 2 com ele. Bendigam os que maldizem. Orai pelos que perseguem e maltratam. Fazei pelo próximo aquilo que gostariam que fizessem por vocês. Um coração completamente doador. Um coração completamente que se doa, que pensa no próximo e não em si mesmo. Vamos ficar de pé.